Debates do Rádio Brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte e espectador do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:06, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts no seu agregador favorito e também acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados nesta segunda-feira aqui no Gente que Fala. Você vê aqui à minha esquerda o jornalista e empresário Raul Jafé. Seja bem-vindo, Jafé. Muito bem-vindo, é sempre uma alegria estar com vocês, a equipe maravilhosa do nosso mestre Fausto, a querida Zenilde, e você com esse brilhando sempre na apresentação do programa. É uma honra estar aqui. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. Também conosco, aqui à minha esquerda, Dr. Wagner da Costa, advogado, especialista na área de direito civil, criminal e do consumidor. Seja bem-vindo, Dr. Wagner da Costa. Para mim, sou muito grato de estar aqui novamente e realmente é muito bom estar aqui. Também conosco, agora passando aqui para a minha direita, José Aníbal, do PSDB, sempre deputado, sempre senador, economista Zé Aníbal, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mauro. Prazer estar aqui com essa bancada. Espero que façamos um bom programa, sobretudo para os nossos telespectadores. E fechando a nossa bancada, o nosso cônsul aqui em São Paulo, da Costa do Marfim, Tibibi Golé Bless. Seja bem-vindo, cônsul, ao programa Gente que Fala. Obrigado pelo convite. Obrigado, estamos aqui para esclarecer o que precisa. Sim. Muito obrigado. E antes do nosso primeiro tema, eu quero pedir a licença aqui a todos da mesa para a gente falar um pouquinho com o cônsul da Costa do Marfim aqui em São Paulo. Como é que é a formação dos nomes das famílias lá? Tibibi Golé Bless, você tem um sobrenome antes do nome, como é que é a formação disso? É um pouco cultural. É o nome do pai, da família que veio antes, que é Tibi, e Bi porque eu sou homem, masculino, e o nome vem depois, meu nome africano, que é o Golé, e por último, meu nome francês, que é Blaise. Sim, então é o sobrenome primeiro, Bi é porque é filho homem, se fosse filha? Seria Lu, L-O, L-U. E depois Golé é o nome africano e Blaise o nome francês. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos aqui ao nosso primeiro tema do programa Gente que Fala de hoje. O presidente Jair Bolsonaro congelou o acordo para que o governo retome a parcela dos 30 bilhões e 100 milhões de reais do chamado orçamento impositivo, instrumento criado em 2015 e que obriga o executivo a pagar emendas de parlamentares. O presidente barrou o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que empodera ainda mais os congressistas. A disputa por dinheiro piorou as relações entre o Executivo e o Congresso, já estremecidas após as declarações do general do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e também o compartilhamento pelo Bolsonaro do vídeo de convocação para os protestos em 15 de março. Zé Aníbal, quero me socorrer aqui da sua biografia. Você que já foi senador, foi deputado, foi líder de bancada partidária, conhece as demandas do Congresso Nacional, as demandas parlamentares, mas também conhece as demandas do Executivo, porque foi líder do governo, né? Qual é o ponto de equilíbrio dessa história toda de emendas parlamentares? O ponto de equilíbrio é um não equilíbrio, porque as emendas são praticadas pelos parlamentos todos. Câmaras Municipais, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, Câmara e Senado. Elas são supostamente impositivas, quer dizer, o Executivo tem que cumpri-las. Mas o Executivo sempre negocia isso. Primeiro porque contingencia, não tem recurso, tem outras prioridades, ou redireciona as emendas num processo de diálogo com os parlamentares, etc, etc. Desta vez,
E esse caráter impositivo, ele já existe, ele já é suposto desde antes, não é de agora, né? Então, houve essa rubrica de 30 bilhões, não é nem com relação àquilo que cada parlamentar propõe, que finalmente é acolhido ou não pelo o relator do orçamento. É uma rubrica genérica, e essa rubrica genérica seria distribuída pelo relator de acordo com as lideranças partidárias e tal. Isso aqui não é dinheiro para parlamentar. Sim. É importante dizer, isso é dinheiro para fazer uma creche, fazer uma ponte, cobrir uma quadra de esportes, atender um hospital, enfim. O Bolsonaro fez disso. Bom, primeiro esse general Heleno, que está saindo pior que a encomenda, né? Supostamente era uma pessoa mais afeita ao diálogo, etc., e não está se revelando isso. É uma figura que eu diria até meio decadente dentro da estrutura de governo. É uma figura que já não tem centralidade no processo, né? Agora, o que é grave é que se fez em função de uma manifestação grosseira desse Heleno, se armou toda uma situação de estimular uma ação contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Na realidade, uma ação meramente golpista. Uma democracia, o que caracteriza fundamentalmente a existência de poder executivo, legislativo e judiciário autônomos, independentes e, de preferência, com certo nível de entendimento e de harmonia. E dentro de uma democracia, a principal instituição é o Congresso Nacional, porque é o que é eleito diretamente pela população. Não tem nenhum lá que não tenha voto. Então pode ser que tenha gente nos ouvindo, não, é isso mesmo, não sei o que, o Congresso. Você votou também. Inclusive, o maior beneficiário desse processo democrático é o Bolsonaro. É o maior beneficiado disso. Agora, o Bolsonaro anda muito preocupado com questões laterais. Eu vi uma manifestação dele agora, dizendo que ele tem um problema sério com a imprensa. Ele disse na semana passada que ele está vindo à Fiesp nessa semana, no comecinho de março, e vai pedir para os empresários não fazerem anúncio, não fazerem propaganda nos veículos da mídia que fazem oposição a ele, na cabeça dele. E menciona vários, menciona a Folha, menciona a revista Época, menciona... O presidente da República, será que ele não tem um coronavírus, não? Coronavírus aí? Ele não falou nada sobre isso até agora. Não tem 1.200.000 pessoas que já merecem estar aposentadas pelo INSS e que não conseguem estar, que estão lá nas filas esperando. Não tem nada que preocupa ele que seja relevante. Ele está preocupado com isso, está preocupado em pedir. Olha que o presidente da República pedir para empresários não colocar publicidade em meios de comunicação tais, este ou aquele. Isso é um absurdo. Está preocupado com a carteirinha da Uni. Ele está preocupado. Ele diz, eu estou preocupado porque o Congresso não está fazendo o que eu peço. A carteirinha da Uni que ele deu, de fazer ela agora por modo digital, não precisa mais presencial. Eu acho que é até bom, faz logo esse negócio, resolve isso. Mas é isso que é fundamental no Brasil nesse momento? Claro que não é. Ele está desviando a atenção e está tentando. Ele sofreu um flagrante da jornalista Vera Magalhães, que mostrou que ele estava incitando a participação nessa manifestação. Disse que a jornalista tinha mentido, ela foi lá e desmoralizou. Ele disse, não, a sequência dos vídeos é essa aqui. Esta e essa. Portanto, feitos durante o carnaval, quando ele estava no Guarujá. Em vez de ele estar no Guarujá se preocupando, ele estava armando as redes dele de robôs, de difamação. Não é possível. Tem que haver um entendimento. O Brasil tem que convergir nesse momento grave. Nós estávamos todos animados que esse ano a economia ia crescer 2,5% ou até mais. Agora já está voltando a expectativa de 2%. O quanto isso significa em empregos que deixam de ser criados, em renda que deixa de ser produzida. Enfim, eu acho que esse negócio dele congelar, aliás, diga-se de passagem, o Ramos, o ministro do governo encarregado de relações com o parlamento, fez uma negociação com o parlamento. Foi dividido isso, então 15 bilhões para o executivo, 15 bilhões para o parlamento. E tudo isso sujeito ainda a contingenciamento. Ele agora está dizendo que está congelando. Qual é a proposta dele? O Congresso é soberano.
Se não houver negociação, o Congresso pode derrubar o veto dele. Daí, uma crise institucional, pelo amor de Deus, é tudo que a gente não precisa. Bom, Raul Jafé, o que parece, nesse tema aqui dos vetos do orçamento impositivo, o Congresso parece que, ou pelo menos o Senado, tem uma maioria ali para manter os vetos do presidente. Olha, eu discordo da posição do Zé Aníbal, respeito, as visões são diferentes. Eu já começaria meu comentário citando Abraham Lincoln. Nós, os cidadãos, somos os legítimos senhores do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que pervertem a Constituição. Ora, me desculpe, esse senhor Maia, senhor Alcolumbre, senhor Toffoli, são pessoas que hoje são muito mal vistos pela população em geral. Muito mal vistos, principalmente pela população que tem discernimento, que sabe o que está acontecendo. Esses homens não têm moral para falar em democracia, em instituições democráticas. O que existe lá, e o general Heleno, que é uma pessoa proba, correta, decente, um homem de alta qualidade, de repente está sendo desqualificado, de repente está como se fosse um velhinho gagá. Não, o senhor é um homem corretíssimo, de alta capacidade, e falou em off, mas foi ouvido, era um evento, ele falou em off. O que está acontecendo mesmo é chantagem pura, chantagistas. Realmente tudo o governo tem que fazer, tem que ficar negociando. O que é a palavra negociar? O que significa negociar? No Brasil... é tomar lá da cá, é dando o que se recebe. Isso continua e vai continuar por quantos anos? Então, quando o presidente se revolta, quando o militar do porte do general Heleno se revolta, e todo mundo sabe da seriedade dos militares, que são pessoas corretas, íntegras, se revoltam, mesmo falando em off, mas tudo bem, falou, está dito, a imprensa pegou, colocou isso no ar, entendeu? Ele expressa o que está acontecendo lá, chantagem. E nós vamos às ruas, eu estarei nas ruas domingo, dia 15, se o coronavírus não nos impedir, mas estaremos lá sim, para protestar, porque nós queremos defender as instituições, mas não homens que não merecem ser considerados os chefes dessas instituições. Doutor Wagner da Costa, qual seria a proposta? Esse movimento de emendas parlamentares, isso é comum em todas as casas e é tradição no Brasil. Qual é a proposta para esse tipo de... Olha, com todo respeito ao Raul Jafé, eu concordo com a posição do José Aníbal. O problema é o seguinte: o motivo dessa crise entre executivo e legislativo, o orçamento impositivo, foi uma das bandeiras do então deputado federal Jair Bolsonaro. Ele levantou essa bandeira no Congresso. E eu me lembro de uma entrevista que ele deu para Mariana Godoy, que ele defendeu essa situação. E também uma proposta da emenda da Constituição da PEC, que deu às bancadas estaduais e prerrogativas de indicar emendas obrigatórias. A proposta teve favorável, o voto favorável da maioria da bancada do PSL do Bolsonaro. E do Eduardo, filho do Bolsonaro, votou a favor do orçamento impositivo. Agora, eu não entendo porque o presidente mudou de ideia, mudou de opinião, entende? Agora, eu só preciso saber o que acontece nos bastidores. Uma coisa é uma lei, uma coisa é apoiar uma ideia, e de repente a perversão dessa ideia que é complicada. Essa situação que o senhor levantou, de toma lá da cá, que é dano que se recebe do Roberto Cardoso Alves, o falecido Roberto Cardoso Alves, deputado federal, ele colocava essas posições. Mas o problema das emendas é para levar recurso para a cidade. É uma coisa necessária, claro, que precisa também, porque... acredito que o Zé Aníbal, que sempre foi um deputado correto, agiu com certeza nas emendas que pediu. Agora, todos são iguais? Até onde é legítimo? Por que o deputado Eduardo Bolsonaro, que ainda era então presidente ele era líder da bancada do PSL, ele não entrou com uma emenda, fez alguma coisa para cessar isso?
O Bolsonaro elogiou, inclusive, o Eduardo Cunha por ter aprovado essa proposta da emenda constitucional da PEC, que previa o orçamento positivo. Ele elogiou, agora ele volta contra. Eu não estou entendendo esses vai e vem. Para mim está fácil de Até onde é legítimo, as emendas parlamentares são legítimas e até onde é a chantagem? É tal história, né? O Zé teve lá no Congresso, ele sabe muito bem. Tem os deputados sérios, corretos, que têm as suas emendas, sabem para que elas servem, como ela vai atender, e tem os outros, você entendeu? Tem aqueles que estão lá. Ou nós queremos dizer que nós temos lá, todos os parlamentares são da mais alta seriedade. Muitos estão sendo com processo até de crimes. Mas o Tribunal de Contas controla isso. Controlar sim, se o judiciário nosso ali da Suprema Corte soubesse fazer realmente pagar o que tem que pagar a hora, faz favor. O judiciário é provocado. E quem provocou tem o direito de fiscalizar, de impor, e a justiça é... Se a Suprema Corte solta um monte de cara aí, em nome da Constituição, solta cara que deveria estar preso, dá o pior dos exemplos possíveis. Pessoal, quero ouvir aqui o nosso cônsul, Tibi, como é que o senhor acompanha essa polêmica no nosso Congresso Nacional entre o Executivo e as duas casas? Eu acho que o Brasil precisa se entender, porque o Brasil hoje é um país importante no mundo. Então, nós da África, por exemplo, temos o Brasil como exemplo. Então, o nosso desejo é que o Brasil se entenda. O Legislativo, o Judiciário e o Executivo se entendam para caminhar, porque o Brasil precisa lutar para ocupar espaço importante na frente. Não pode ficar brigando entre si. Então, o desejo nosso é que o Brasil se organiza, se entenda e avançar. Vamos dizer que Côte d'Ivoire, Costa do Marfim, nos deu um jogador que nós admiramos muito, Didier Drogba. Para quem acompanha futebol sabe que já tivemos Drogba. Bom, vamos falar agora do Fórum Brasil. Mas eu queria dar uma palavrinha ainda sobre Fala, Aníbal. O Jafé. Eu tenho uma boa experiência de parlamento. E convivi 5 mandatos de deputado federal com o Bolsonaro. Nunca vi o Bolsonaro fazer um discurso. Um discurso. Eu vi que fazia muita briga lá nos corredores. Eu até me dava bem com ele, pessoalmente. Olha aí, tudo bem. Agora, o nosso juiz, o nosso advogado, Wagner da Costa, mencionou essa história. Eu nem vou mencionar isso, porque não me ocorreu mencionar, que o Eduardo Bolsonaro votou, que o Bolsonaro defendeu, tem vídeo dele defendendo, porque o Bolsonaro é um poço de contradição. O general Heleno, muito respeitável, tudo bem, mas olha, depois do programa eu vou lhe contar uma história do general Heleno, dele comigo, que ele queria aparentar que ele estava contra uma atitude do presidente, um contra eventual que tivemos no restaurante, quando teve aquele massacre de crianças aqui em São Paulo, ano passado, ano passado, Suzano. Era 1 e pouco, ele me disse, o senhor acha que o presidente devia ir? Eu falei, olha, eu não sei qual a repercussão nas hostes do presidente, mas do ponto de vista do país, é importante que o presidente da República vá até lá e se solidarize com as famílias, os jovens, foi uma coisa brutal aquilo, não é? Aí ele me disse, o senhor sabe, às vezes tem coisas que a gente acha, mas que não acontece, né? E eu sabia que já naquele momento a decisão tinha sido tomada, que o presidente não viria, não é? Essas omissões com relação à greve dos policiais que nós vamos tratar aqui. Então, e agora são contra porque é uma conveniência. São contra porque é uma conveniência, só por isso. Aqui, olha, o Maia, de qualquer maneira, foi eleito e está dando uma contribuição notável. A Previdência só saiu por causa do Maia. Não foi por causa do Bolsonaro, não. Entre o primeiro e o segundo turno, o Bolsonaro abriu a possibilidade de mudar alguma coisa. O presidente da República, entre primeiro e segundo turno de votação de emenda constitucional, a cena com possibilidade de mudar é que ele não está querendo que a coisa aconteça. Todo mundo assustou, mas o que é isso? Querendo mudar o quê? Não tem mais, isso aqui foi amplamente discutido e acordado. Mas, de qualquer maneira, bom, e também acho que os poderes são os poderes, tá aí, constituídos.
O Bolsonaro não está mais constituído do que o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo. São ritos constitucionais que estão sendo obedecidos, que levam a... que prevêem esses procedimentos todos, etc, etc. Não adianta blasfemar contra o parlamento. Vai para uma próxima. Já teve um bom resultado, não foi capaz de sustentar nem o partido dele, que era o maior que tinha na Câmara. Rapidamente já tritou, desagregou, etc. Eu acho que ele tem razão. É verdade, né? Hein? Com um monte de oportunistas. Mas, claro, mas tudo bem. Se agregaram a ele. O Dória se agregou a ele, chutou ele depois. Ali. O agregou-se a ele, ali tem vários oportunistas, vários. Tem para todo lado, tem para todos os gostos, mas eu estou falando do processo real. E eu quero aqui enfatizar que eu também concordo com a manifestação do TBB Goli Blaze, que o Brasil precisa mesmo de se entender, de buscar. Eu falei na minha manifestação, que é um desejo deles, que eu compartilho, e todos, que o Brasil possa ser mais protagonista, né, considerando a dimensão que o país tem, as condições que o Brasil tem, que possa exercer mais o seu protagonismo, inclusive em matéria de política externa, que não precisa o Brasil se alinhar a ninguém. O Brasil tem que fazer... o presidente do Uruguai tomou posse domingo. O que ele disse? Olha, nós não vamos nos alinhar nem China, nem Estados Unidos, nem Europa, nem nada. Nós queremos estar bem com todo mundo. E o Uruguai quer ampliar fortemente os seus fluxos de comércio exterior. Bom, vamos lá, o próximo tema. O Fórum Brasil-África, realizado recentemente em São Paulo, colocou a segurança alimentar no centro dos diálogos entre especialistas e autoridades brasileiras e africanas. Segundo autoridades presentes ao evento, apesar de o Brasil se destacar no cenário mundial na área de agricultura, o país cultiva poucas relações comerciais significativas com países africanos, em especial com a região da África francófona. Inicialmente, Cônsul Tibi, a África francófona é aquele grupo de... são 8 países do ocidente da África, não é isso? Bom. No qual a Costa do Marfim está inserida. Na verdade, a África é dividida em 5 blocos. Tem o Maghreb, que é a África do Norte. Tem a África do Oeste, onde a maioria dos francófonos tem a África Central, tem a África Oriental e tem a África do Sul, que é a África Austral. Então, a maioria dos países que foram colonizados pela França fica na parte oeste e na parte centro, ou seja, na África subsaariana. Essa é a África francófona. Francófona. E são 8 países e Costa do Marfim se insere nesse. Costa do Marfim faz. E o Maghreb todo é francês. Maghreb também é francês também. Sim. Agora, Marrocos, desculpa. Argélia, Marrocos, Egito, Líbia, tudo francês. Tunísia. Exato, tudo francês. Agora, essas conversas entre Brasil e África em torno de segurança alimentar, isso já é bastante antigo. Engatinha, não anda, não vai? É o seguinte, o Brasil precisa, é isso que eu falei agora no primeiro bloco, que o Brasil precisa se organizar para ocupar o espaço que ele merece. Porque hoje, todo mundo sabe que o próximo continente que vai crescer muito é a África. Todo mundo sabe. A África hoje, nós somos 1.450 milhões de pessoas. É uma China. É uma China. 1,5 bilhão de pessoas. E se eu tenho dado aqui que é interessante. Em 1950, a África tinha apenas 227 milhões de pessoas. Hoje... Que é a população brasileira hoje. Pois é. Não, exatamente. Hoje somos 220, mais ou menos. Se você olhar a África hoje e até 2100, em 2100, de cada 2,5 pessoas vivendo, um será africano e um outro será asiático. Você vê como que está. Quantos anos? Desculpe. Em 2100. Eu tenho os dados aqui. Em 2050, por exemplo, a África tinha 227 milhões de pessoas. Em 2100 vai ficar 4 bilhões e 280. Ou seja, de cada duas pessoas e meia, um será africano. E a Ásia vai ter também, de cada 2 pessoas e meia, um africano. E qual a prevalecência da religião dessas pessoas normalmente? Será o quê? Entre os islâmicos ou será...
Será sempre dividido. Por exemplo, na nossa região, um terço é sempre islâmico, a outra terço é católica, a outra não tem religião. São as religiões tribais, no caso. Tem região onde é mais acentuado, como no Senegal. Muito bem, então isso é mercado. E a China, a Índia entendeu rapidamente. Rapidamente. Hoje, tem uma relação muito próxima entre a China e a África. Mas o que a China faz na África? A China investe nas infraestruturas. Infraestrutura, casa, estrada, enfim. O nosso desejo então, é lá... que troca a África quer do Brasil nessa questão da segurança alimentar? O que nós queremos é que o Brasil se implica na África na área de produção de alimentos. Sim. Eu trabalhei quando o governador Cova era governador, eu trabalhava na CAT, Coordenadora de Assistência Técnica Integral. E nós fazíamos, assistência técnica para os lavradores. Hoje, no interior de São Paulo, não há mais um produtor que não saiba como manejar. Então, o Brasil poderia usar essa CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Internacional, para ir para a África, para fazer esse trabalho, não de graça, fazendo e ganhando dinheiro. Porque hoje nós não temos 60% das terras agricultáveis está na África. Hoje a principal riqueza de vocês lá é o cacau. Hoje. É o cacau. Café também. Nós produzimos café, nós somos o quinto em café e o primeiro em cacau. Então, eu vejo que o Brasil pode desempenhar esse papel importante com a África, fazer parceria com a África, produzir alimento e alimentar o mundo inteiro. A interlocução que tem sido feita entre todos, entre cônsules, né? Cônsules aqui no Brasil, nos Estados, e a embaixada. A ministra Tereza Cristina, no caso. Sim. Não há uma coisa organizada nesse sentido aí. Não há uma coisa organizada. Tem atuação independente. Por exemplo, nós tivemos agora há pouco com um empresário brasileiro na Costa do Marfim. No final desse mês nós vamos de novo. Mas o que eu acho que o Brasil tem que fazer é se organizar e assumir esse papel de liderança na área agrícola na África. Eu vou dar um dado simples. Hoje, a nossa agricultura é manual. Não tem trator, não tem nada. Imagine se o Brasil começar a levar máquina lá, a levar calcário, a levar adubo, a levar produto fitossanitário, a levar... Tudo isso é dinheiro que viria para o Brasil. Então, o nosso apelo não é para resolver o problema da África, é para também resolver o problema. Não para resolver o problema do Brasil. Porque se o Brasil estiver produzindo alimento lá, primeiro mata a nossa fome. Hoje, o mundo tem 820 Como está milhões. o problema da fome lá? Hoje nós temos 259 milhões de pessoas que não comem. Dos 820 milhões de pessoas, 259 é africano. 259 milhões é africano. Então, um trabalho desse aqui, primeiro resolveria o problema de fome, que é um problema vergonhoso, não só para a África, mas para o mundo inteiro. E como o Brasil é o país que mais produz, é o melhor em produção para nós, o exemplo e a nossa realidade, o trator fabricado no Brasil se adapta facilmente lá. Então, se fizer um projeto desse aqui, não um projeto para doar dinheiro, nós não queremos nada de doação, nada disso. Chegar lá, produzir, Brasil ganha, nós ganhamos, e o Brasil e a África produziria a maior moeda, que é a comida. Mas vocês já fizeram um projeto para aprender? Ainda não. Isso não. É importante, porque não. Se vocês não disserem o que vocês querem, como o governo brasileiro vai saber como ajudar? Nós da diplomacia, nós temos falha um pouco, porque é uma proposta que nós temos que levar para o Brasil. Mas eu vejo que o Brasil deveria estar pensando nisso, porque a Índia, só para dar um exemplo, hoje a Costa do Marfim é o maior produtor mundial de caju também. A Índia pega 90% do nosso caju, leva para a Índia, transforma e joga no mercado inteiro. O Brasil tem que se posicionar na África. O Brasil tem que se posicionar na África. E não adianta se posicionar na infraestrutura, tem que ser na agricultura, que é o nosso maior problema.
Seguindo aqui com o nosso próximo tema, olha, após 13 eu queria dias... dar uma palavra sobre isso aí. Vamos lá, é que eu estou avançando. Você veja aqui que a nossa Embrapa horário, também, vamos lá. ele falou que é do CAT, não é? A Embrapa é fantástica. Mas eu acho que vocês tinham de rapidamente se organizar e encontrar com a ministra da Agricultura do Brasil. Eu estava falando para ele. Eu acho que realmente... E tem... o Marrocos é um grande produtor de adubos, de insumos, né? Sim. Isso tudo pode gerar uns fluxos bilaterais de toda ordem. E eu concordo com você, a China está fazendo investimento na África que é impressionante. Tem centenas de milhares de africanos estudando na China. Centenas de milhares, falam 500 mil até. É uma coisa impressionante, quer dizer, é um investimento poderoso em infraestrutura, em logística, de um modo geral, mas a expertise, a competência que o Brasil tem em matéria agrícola vai de encontro a uma necessidade fundamental que os africanos têm hoje. Isso pode ser muito bem compartilhado. E as regiões da África que tiveram presença francesa, do colonialismo francês, na maioria das vezes, é uma região muito forte, que é o Maghreb, a África Oriental e também a África Central. Sim. Doutor Wagner, quer complementar o tema? Podemos passar para a próxima? Podemos passar. Então vamos lá. Após 13 dias de paralisação, policiais militares do Ceará encerraram um motim que resultou num aumento da criminalidade no Estado. Representantes do governo e dos amotinados chegaram a um acordo que não prevê a anistia. Os policiais militares contarão com o apoio de instituições extragovernamentais, como a Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública e Exército, e terão garantias de investimento de 495 milhões de reais com o salário dos policiais até o ano de 2022. Que lição tiramos disso, Aníbal? Olha, eu acho que isso aí podia até se chegou ao que tinha sido proposto originalmente pelo governo do Ceará. De fato, o governo decidiu dar um aumento de praticamente 40%, mas escalonado, 2020, 2021 e 2022. Os estados todos estão vivendo uma penúria incrível, não é? Hoje o salário base de um soldado da PM do Ceará é 4 mil reais, que não é um salário espetacular, mas também não é um salário ruim, né? A renda média do brasileiro na região lá é de R$ 1.200, R$ 1.500 mês, né? Está bem acima do que é a renda média. Mas o fato é o seguinte, a negociação parece que se caminha para consolidar a proposta que foi feita pelo governo do Estado. Agora, o que não pode é anistia. Policial que não foi pode fazer greve. Por que não pode fazer greve? Porque ele tem uma arma, e quem deu essa arma para ele foi o Estado. Não é o Estado do Ceará, o Estado brasileiro. Isso está na Constituição. Essa arma ele deve usar para defesa da cidadania, para prevenção da criminalidade, para isso vir. Agora, usar isso aí para fazer reivindicação sindical, né? Se organizar sindicalmente no sentido de pressionar e fazer, impedir que a sociedade tenha esse serviço. Você viu as reações da população lá. O povo assustadíssimo, sem sair à rua. O número de assassinatos aumentou. A polícia tem uma função crucial que não pode deixar de prestar em qualquer momento e hora, o dia inteiro. O governo concedeu o pedido do governo do Ceará, fez lá uma operação especial, mandou Força Nacional, mandou tropas do Exército, e finalmente os grevistas acho que viram a agitação deles se voltar um pouco contra eles, né? Porque a população disse, não, mas afinal, o que impede uma negociação, uma boa negociação, inclusive com participação de Assembleia Legislativa e tal, sem que haja necessidade de greve? E a tragédia disso tudo, né, o Jafé, a quantidade... Vou passar até para o doutor que pediu a palavra aqui, vou deixar para ele. A quantidade de assassinatos nesse período, né, doutor Wagner? Bom, foi grande. Aproxima, por favor. Era bom acrescentar que esse problema de anistia tem que passar longe dessa situação e ainda querer discutir anistia. Porque, na verdade, não às vezes alguns nossos representantes políticos, tudo, querem fazer alguma coisa para os militares para poder ganhar voto. Não é assim.
Olha, sem razão a criação de ilicitude nas operações militares. A Constituição Federal proclama que os militares têm formação com base na hierarquia e na disciplina, cuja tutela constitucional desses dois princípios nem sequer o remédio heróico do habeas corpus foi permitido para as punições disciplinares militares. Inclusive, o artigo 142, parágrafo 2º da Constituição, dispõe: não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Reza a Carta Magna que os policiais militares são forças auxiliares e reservas do Exército. É oportuno afirmar que as instituições militares sem hierarquia e disciplina não passam de bandos armados mais perigosos que os próprios desordeiros internos que têm o dever de combater. A atitude criminosa dos bandos armados e encapuzados da polícia militar cearense merece todo o rigor do Código Penal Militar, que trata do motim e da revolta. Então, isso tem que haver a punição. Alguns já estão, a maioria, presos disciplinarmente e, lógico, vão responder a um processo e realmente não pode se dar anistia. E quem pode... A única pessoa que pode dar uma anistia aí para eles seria o órgão federal, né? Porque eles estão dentro de uma legislação federal. O governo mesmo do Estado, se ele querer dar anistia, é inconstitucional, né? A Assembleia Legislativa já votou contra. Porque a Assembleia tem todo o poder, porque, afinal de contas, a segurança pública é a atribuição maior do Estado. Então, primeiro tem que passar pela Assembleia Legislativa. Se não passar... A Assembleia já decidiu contra a anistia. Contra a anistia. Mas está aí o José Aníbal, que é uma legislação federal, não pode uma estadual querer mudar, claro. Entendeu? Então, quem vai dar a palavra final? Quem vai ser? Bom, eu não vou de maneira alguma aqui apoiar motim, claro. Eu sou uma pessoa que gosto da negociação correta, séria. Eu sempre acho que o policial militar, o policial civil nesse país é muito maltratado, ele é muito mal visto. Sempre, em qualquer problema, a bala perdida sempre sai da arma do policial. Aliás, existe uma cultura negativa hoje imperando no Brasil, de 30 anos para cá, que o policial militar é o culpado de tudo, ele não tem preparo, ele não tem isso, sei o quê. Então, não sou a favor de motim, vou deixar claro. Agora, eu quero saber o seguinte: e qual a punição daquele demente que pegou uma retroescavadeira, usando-se do nome do... Ele é senador. E chegar lá e invadir com uma retroescavadeira em cima do motim. Ele deve estar respondendo o processo. Vai responder, vai acontecer nada com ele. Espera um pouquinho. Onde que está o nosso Ministério Público? O promotor tem que... o Ministério Público tem que tomar providência contra esse senador licenciado, mas também contra os policiais militares. Olha o dano que eles causaram naquele... Agora, com certeza, quem vai ser punido é a parte mais fraca. Se os tiros... O senador Ciro Gomes vai acontecer alguma coisa com ele? Se os tiros vai ficar no máximo uma semana sem tomar Coca-Cola. Eu quero ver o Ministério Público instaurar um processo. Tem que ser punido, sim. Nós precisamos fortalecer bem a justiça, o Ministério Público, para punir essas coisas. Não é punir só coitado, não. Porque o militar que se forma em bando para causar dano, como causou de mortes à sociedade, não pode ter proteção nenhuma. Agora, não volta pode a ser insistir. chamado de coitado. Volta a insistir. As negociações com os policiais militares em qualquer parte do Brasil são sempre danosas. Porém, o senhor falou muito bem. E a questão, eu acho que foi o Aníbal que falou, quando entra sindicato no meio, meu Deus. Mas não pode ter sindicato. Então, aí é problema. Polícia não pode ter sindicato. Né? Entendeu? O policial militar, ele ainda tem o rigor da disciplina dele, muito mais do que um policial civil. Entendeu? Porque o militar, ele tem que acompanhar. Agora, tem uma coisa, eu acho que esse pessoal não merece nenhuma consideração. Porque, sabe como que eles tinham que reivindicar isso? Eles não têm os deputados deles, os representantes na Assembleia Legislativa, no Congresso. Eles teriam que fazer uma reunião
e dialogar com os representantes Mas isso que foi eles têm na tentado. Câmara. Não, mas isso foi Espera um tentado, pouquinho. claro que foi. Por que eles não foram lá? Por que eles não procuraram o Eduardo Bolsonaro lá para ajudar eles, para levar uma questão Porque que aí é uma também... questão puramente do Estado. Aí não vamos botar o federal aí no meio. Espera um pouquinho. Aí também vamos atribuir ao Eduardo Bolsonaro a greve daqui a pouco. Espera um pouquinho. Os policiais... Quem tem que negociar é o governador e os representantes, que o senhor falou muito bem, o representante da Assembleia Legislativa, principalmente aqueles das bancadas policiais. Espera um pouquinho. Com o governo do Estado. Mas o representante no Congresso, ele tem condição de se juntar com os policiais e ir lá conversar. Não tenho a menor dúvida, eu acho. Olha, tem deputado estadual que é ligado à polícia militar, eles que têm que negociar. de origem, tem vereador, tem e deputados federais também ligados à polícia. Nesse meio. Que era perfeitamente natural que se estabelecesse uma boa negociação. Não porque, fazer isso. olha aqui, estou dando um aumento, 40%, é um bom aumento, mas parcelado em 3 anos. Não consigo dar 40%. Claro. Fazer o que esse Zema fez em Minas Gerais é insanidade. É um absurdo. Isso uma insanidade. Mesmo, foi mesmo. Esse sujeito. Mas na verdade ele fez uma por analogia aumentaram dos outros. É que foi pior. Não, aí a Assembleia Legislativa, para dar o troco nele, foi lá e generalizou para todo mundo. Minas Gerais já é um estado quebrado, então você vai destruir, você vai fechar a porta. Então agora, eu acho que tomara que se reponha isso, que isso sirva de exemplo para outros casos, sobretudo na área militar. Esse assunto está encerrado, porque a gente tem lá o aumento em Minas Gerais, a gente tem o motim no Ceará. Corremos o risco de alguma outra coisa acontecer em outro estado? É imprevisível. Agora, eu acho que em Minas Gerais a única solução é anular esse aumento e estabelecer um processo de negociação que seja compatível com as finanças públicas do Estado. E sem botar demagogia no meio. A não ser que você esteja imaginando que vai quebrar o Estado e o governo federal vai pôr dinheiro. Não vai. Não tem jeito, isso não tem. Aliás, é uma coisa, né, Zé Aníbal? Todos os estados gastam grande parte dos que arrecadam com as suas folhas salariais. É isso que nós temos. O governo federal, 40% com funcionalismo, 40% com os inativos. Quer dizer, sobra 20 pro resto. Isso é o problema. Isso é o problema brasileiro independente de política. É isso que tem que ser reformado. Não interessa quem seja o partido, a ideologia, ou se reforma isso, ou um estado após o outro vai entrar nessa rua. Mas a punição no Ceará tem que ser rigorosa para dar exemplo para os outros estados. Para não acontecer em outro lugar. Pessoal, vamos avançar aqui, porque ainda tem perguntas do público. Deixa eu entrar em mais um tema aqui relacionado com o nosso cônsul da Costa do Marfim. Desde meados de 2010, muito se comenta sobre o aumento de imigrantes africanos em São Paulo. Os dados ainda são um pouco precisos, mas parte da região da Praça da República passou a ser informalmente conhecida como Little Africa, com moradias, comércios, restaurantes, bares e festas típicas de seus novos moradores. O lugar tornou-se atração para muitos paulistanos interessados especialmente nos novos restaurantes do centro da cidade. Cônsul Tibibi, 90% da comunidade africana no Brasil está em São Paulo? Essa preferência é por São Paulo? Exatamente. 90% dos africanos vivem em São Paulo. Vivem em São Paulo. Por isso, tem até um assunto que eu vou falar. Por isso, precisa de uma conexão aérea entre São Paulo e a África. Tem, mas não tem ainda para a África francófona. Então, a maioria das pessoas que vêm em São Paulo, no Brasil, vem em São Paulo. Bom, por razão óbvia, São Paulo tem 30% da economia do Brasil. São Paulo, que é a 18ª economia do mundo, então atrai mais e o pessoal vem aqui e cada um faz o que puder fazer, o que possa fazer para ter dinheiro. E uma coisa importante, a maioria dessas pessoas que vêm aqui, o dinheiro que ele ganha, ele manda para a família. E, inclusive, tem países como, por exemplo, Senegal, uma grande parte do PIB é esse dinheiro que é mandado, não só de São Paulo, mas do mundo inteiro. E o senhor está há quantos anos em São Paulo? Quantos anos no Brasil? Outro estado além de São Paulo? Não, eu cheguei aqui estudante, eu tinha só 20 anos que eu cheguei, eu vim para estudar na Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro, eu fiz engenharia agronômica. Sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio. Universidade Rural do Rio de Janeiro. Depois eu fiz pós-graduação lá na Universidade Federal de Lavras. E a carreira diplomática? E depois eu comecei a trabalhar na CAT, o governador. Agora atenção, diz que depois fiz pós-graduação em Lavras. Eu estudei em Lavras. Universidade Federal mas de não Lavras. Estudei na Escola de Agronomia, mas a ESAL, Escola Superior de Agricultura de Lavras, é uma das melhores escolas de agricultura do mundo. Foi de lá que saiu boa parte dessa ideia de Embrapa. Exatamente. Que a Embrapa é um dos órgãos, talvez o melhor órgão brasileiro. Falando de Embrapa, eu vejo que tem pouca Embrapa na África. Tem só um escritório de Embrapa em Gana. Se a ministra da Agricultura pudesse multiplicar a quantidade de Embrapa, lá seria bom. E desde que Gana recebeu o escritório da Embrapa, Gana explodiu. Hoje Gana é a 10ª economia da África. Mas está faltando vocês agitarem isso. Pois é. Existe essa ideia de fazer. Exatamente. Os africanos são nossos irmãos, são nossas origens. Eu vejo parte do povo brasileiro hoje, então, há todo esse interesse, que pelo que eu senti assim, pelo que o senhor falou, o que está havendo é uma falta de diálogo, quer dizer, não estão chegando nos membros do governo para isso. Sim. A ministra Tereza Cristina, ela tem uma cabeça muito aberta, eu tive o prazer de conhecer, de assistir palestras dela, ela tem todo, com certeza vai dar todo apoio. Agora, precisa ser levado a ela a história de cada país e o que cada país gostaria de obter do governo brasileiro. Claro, Esse eu acho que está faltando, talvez. Então, esse que está falando aqui é verdade. Cabe a nós pedirmos o que nós queremos, entendeu? Se vê, semana que vem eu estou indo na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Nós estamos indo lá por quê? Porque a Universidade Federal tem um programa de produção de frango caipira. Por que isso? Porque na África a nossa dependência em proteína animal é muito elevada. Ou seja, para que um africano tenha acesso à proteína animal no seu cardápio, tem que depender do exterior. Então a universidade, para ajudar, para fazer um projeto conosco, vai implantar na Costa do Marfim um programa para produzir frango caipira. Então é um desses projetos aqui que tem que levar para a ministra. O Brasil, nesse momento, a criação dos frangos para o Brasil está muito bom. Mas está meio na crise. Muitas granjas andaram fechando. Então pode ser uma. E a Embrapa é importante, por quê? Porque eu falei que temos 60% do solo agricultável do mundo está lá na África. E desses 60%, todo o nosso solo está ácido. Ou seja, não produz, não dá um rendimento que nós precisamos. E o Brasil tem um segredo. O Brasil faz a calagem, o Brasil faz tudo que tem que fazer. Então eu concordo que nós precisamos rapidamente se encontrar. Tem muito calcário. Tem muito calcário, gente, exatamente. Rapidinho aqui com as perguntas do público de gente que fala. Aníbal, Marta de Santo Amaro pergunta: estão sendo bem aplicados os R$ 2.400 por presidiário paulista, como foi anunciado pela Secretaria de Administração Penitenciária? Olha, é a Marta, né? Marta. Eu vou pedir para a Marta um tempo, porque não vou responder de bate-pronto. Eu preciso me informar bem, aliás, me informar bem de quem acha que sim e de quem acha que não, para poder dar uma boa informação. O valor é esse, não é esse o valor, exatamente. Até um pouco de tempo eu me falava 1.400. Agora então, 2.400 você está me assustando aí, mas aí. Eu garanto para ela que de qualquer maneira, quando na o salário próxima mínimo é participação R$ 1.000, minha, você dá eu vou pedir 2.400, aí é 2 minutinhos de intervalo para poder falar. Sim, para a gente falar para a Marta na próxima oportunidade. Bom, vamos lá. Doutor Wagner, Marcos de Pinheiros pergunta: não seria mais prático aumentar o tempo de prescrição de crimes do que aprovar a prisão após segunda instância? Olha, aproxime, por favor. Bem objetivamente, doutor Wagner. A prescrição tem que haver. Agora, o problema é o seguinte: eu tenho um processo aí que eu estive vendo esses dias da Pissirica da Serra. A pessoa está presa há 3 anos no estado de Pernambuco. O juiz já fez vários pedidos para transferir ele. As audiências dele estão correndo, ele não está condenado ainda, está ainda na fase de pronúncia, 3 anos preso e não tem solução. Então, o que precisa, eu acho que tem que melhorar
o andamento dos processos. Não é porque a lei... Não é isso. O problema é o seguinte, às vezes o magistrado chega no fórum a 1h da tarde, 2 horas e vai embora às 5. Quer dizer, precisava um horário integral, e precisava um trabalho melhor, né? Para fortalecer a agilidade dos processos. Sim. Porque daí elimina a prescrição, entendeu? Então, realmente, o que está precisando é isso. Porque a prescrição, eu acho que a pessoa fica presa em segunda instância e depois é absolvido lá no Supremo ou por habeas corpus, qualquer coisa. Aí ele ficou todo aquele tempo preso injustamente. Como é que fica a situação? Porque a prisão, quando a pessoa tem que ser presa, já pode ser presa preventivamente logo no início do processo e não em segunda instância. Jaime do Jardim Bonfilholi, para você, Raul, a transferência de indústrias e empresas brasileiras para o Paraguai é um processo irreversível? Pergunta o Jaime, que te manda saudações santistas. Querido Jaime, um grande abraço, saudações santistas para você também. Não, eu acho que não, é um processo ocasional. Se tivesse ganho o Haddad, pode ter certeza que metade das indústrias já estavam com as malas prontas para ir embora para o Paraguai, que nesse momento, oferecem ótimas condições. Mas o Brasil está num momento bom. Nós estamos num momento em que estamos contando com o novo governo, que vai conseguir. Então, nesse momento é bom ficar por aqui. Raul, o Adriano, seu primo do Cambuci, mandando um abraço. Primo, sim. Adriano, que saudade de você, rapaz. Tibi Consul, o André de Osasco pergunta quais são as perspectivas turísticas da Costa do Marfim. Mas é o que nós temos de melhor. Praias maravilhosas. nós temos praias boas. Aqui também tem praia boa, mas nós temos um turismo lá que não tem aqui, que eu vou falar. Você sabe que o maior basílica é na Costa do Marfim. O maior do que o de São Pedro de Roma. O presidente fez uma loucura, construiu uma basílica que é maior do que São Pedro. Como é que chamava esse presidente? O Fubuani. Então ele construiu isso e muitos europeus vão fazer o turismo religioso lá. Então está todo mundo convidado para fazer turismo religioso. E uma última pergunta para o senhor, o Bruno de São Vicente pergunta por onde está Didier Drogba e aproveitando, e Yaya Touré virá ou não virá para o Botafogo? Pergunta o Yaya Touré, esqueci dele. O Yaya Touré, eu acho que eles estão quase se entendendo. Estão quase se entendendo para Botafogo. E Didier Drogba agora está sendo eleito para ser o presidente da Federação de Futebol da Costa do Marfim. Então ele vai estar lá. Cônsul Didier demais, né? Cônsul Tibé, sua palavra final, poucos segundos, bem objetivamente. Olha, agradeço. Daqui eu saio com o compromisso de buscar caminho para chegar para a ministra Tereza Cristina, porque o que a África precisa é o Brasil. Tem um escritor africano que diz: não existe problema africano que não tem solução no Brasil. Eu acredito. Zé Aníbal. Não, mais uma vez agradecer aí o programa, a participação de todos, né? Os programas estão ficando cada vez mais esclarecedores pelo bom debate, pela boa qualidade dos participantes. Bom dia a todos. Doutor Wagner. Olha, eu queria deixar só uma colocação aqui, a vaidade e o desrespeito. Infelizmente, o presidente Jair Bolsonaro vai de baixaria em baixaria, arrastando o Brasil para uma situação insustentável. No mais, eu agradeço a todos aqui conosco e principalmente os nossos ouvintes. Raul Jafé. Eu agradeço mais uma vez a honrosa participação aqui com vocês, essa mesa brilhante. Dia 15 eu vou lá na Paulista, vou lá em apoio realmente ao presidente e ao governo. Eu vou. E queria dizer ao nosso querido cônsul que há um homem espetacular, um dos maiores conhecedores de agricultura do Brasil e do mundo, o Evaristo Eduardo de Miranda. Você deve conhecer, procurar, que foi diretor da Embrapa, está na Embrapa. O Evaristo é um craque.
ele poderia conversar com você inicialmente, é uma pessoa fantástica. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, o economista, sempre deputado, sempre senador José Aníbal, o jornalista empresário Raul Jafé, o cônsul da Costa do Marfim aqui em São Paulo, Tibebe Golé Bles, e o advogado Dr. Wagner da Costa. Na mesa de som, o Sérgio Souza, hoje com a gente, também o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias, e fique agora com a estreia do programa Prédio Pro, apresentado pelo Rodrigo Azevedo aqui na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Tchau, até amanhã.